Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Dando sequência, boa tarde também aos que nos seguem pela internet. Dando sequência ao ciclo de conferência Lugares da Literatura, a ABL tem o prazer e a honra de receber aqui no ciclo conosco hoje o José Roberto de Castro Neves. José Roberto é bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela Universidade de Cambridge, doutor em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor de Direito Civil na Pontifícia Universidade Católica PUC, Rio, e da Fundação Getúlio Vargas. E não falta, então, titulação para nos apresentar o tema. Titular da cadeira número 27 da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, sócio do escritório Ferro Castro Neves, Daltro Gomide Advogado, autor de Como os Advogados Salvaram o Mundo, Medida por Medida, O Direito em Shakespeare e Os Grandes Julgamentos da História, entre outras obras. É uma honra, como disse, receber, e eu, para mim mesmo, de estar aqui ao lado do Zé Roberto. Muito obrigado pela presença. Alô, vocês me ouvem bem? Bom, para mim é uma honra muito maior, de verdade, estar, Godofredo. É um prazer estar aqui. Essa casa aqui é um templo, não é, do saber, do conhecimento, da cultura do Brasil e da cultura do mundo todo. Então, para mim, é uma grande honra. É uma alegria também vir aqui falar sobre dois assuntos que eu tenho, assim, uma adoração, que é a literatura e o direito, e como esses mundos vão interagir. É uma alegria muito grande estar aqui, e eu vou começar, então, tratando disso e agradecendo imensamente a presença dos senhores, os imortais aqui que vieram aqui me assistir. Muito obrigado. Bom, e deixa eu aqui falar, me preparei com carinho aqui para essa conversa nossa. A literatura, como a gente sabe, é o conjunto de obras literárias. Na verdade, normalmente, a gente faz uma adição de um designativo qualquer a isso, né? A gente fala literatura do século XX, literatura brasileira, literatura de alguma outra forma, e há infindáveis formas de literatura. A literatura, ela pode ser boa e pode ser ruim, né? Isso pode acontecer das duas formas. Vai depender um pouco do grau de sofisticação do leitor, distinguir essa boa literatura da má literatura. O Paulo Rocco só produz coisas boas, evidentemente, né? Mas a literatura pode ser boa e pode ser ruim. E, claro, às vezes, valores morais vão nos ajudar a distinguir o que é bom e o que é ruim, mas o que é importante, para a gente começar essa conversa, é que o gosto se discute, e tem coisa que não tem bom gosto mesmo. Então, a gente fala, gosto, cada um tem o seu. Não, peraí, tem coisas que são boas, coisas que não são tão boas, são coisas que são sofisticadas. Antes mesmo estava falando que hoje, né, infelizmente, a gente tem uma certa tolerância com coisas de extremo mau gosto, o que é ruim, mas eu acho que o gosto ele pode ser aprimorado, e a gente tem que sempre pensar nisso. Tem coisas que são melhores, tem coisas que são piores, né? E gosto, sim, se discute. Pois bem, o tempo costuma ser o grande júri da boa literatura. O clássico é aquilo que resistiu ao tempo. Né? O tempo passou e aquela obra ficou porque ela era boa, porque ela tinha uma carga valorativa, porque ela era muito bem escrita, porque ela era bem colocada. Então, o tempo é esse grande jurado inclemente que relega, né, as bobagens ao esquecimento completo e mantém, às vezes até ressuscita, porque era boa, a coisa no tempo. Pela literatura, a gente conhece a nossa história, a gente se conhece melhor, né, tem o autoconhecimento que a literatura proporciona, a gente tem acesso a outras realidades, ela estimula a empatia, né, tão importante, outros pontos de vista, e, principalmente, a literatura vai nos ajudar a formar opiniões consistentes, né, opiniões com senso crítico, né, embasado. A gente vai nos permitir chegar e ver mais longe. Então, a literatura ela é muito importante, tem que ter sempre valorizada e privilegiada. O direito. Bom, o direito é a forma que o homem inventou, descobriu, que vai permitir a vida em sociedade, né? Ele vai regular
a vida da coletividade. Então, é uma ferramenta fundamental também da sociedade, né? Tanto melhor, e a gente pensa nisso, mas nós temos algo de paradoxal na nossa vida, porque a gente, sozinho, é um freak, né? Sozinho a gente se sente mal, é impossível ser feliz sozinho, né? Já disse o poeta, mas, por outro lado, quando a gente está em conjunto, a gente entra em conflito. O homem briga. Então, ele precisa, é fundamental que ele tenha algumas regras que vão ajudar a essa vida em coletividade ser possível. São os dois lados. Então, o direito ele é essencial por esta razão. O bom direito é aquele que está em harmonia com os valores que a sociedade protege. Você veja, se aqui, no nosso ambiente, as mulheres tivessem que usar uma burca, isso ia agredir a todos nós aqui, porque, na nossa cultura, para os nossos valores, isso não faz nenhum sentido. Mas, em outros lugares, pode fazer sentido. Então, o direito é tanto melhor quanto ele estiver mais aderente ao que a sociedade acredita como seja o melhor. Por isso que o direito está sempre vivo, né? Porque esses valores eles mudam um pouco, né? Eles vão se alterando um pouco, o que é a ordem pública vai mudando. Enfim, o direito tem que estar sensível a isso e tem que estar, portanto, atento a essas questões. Liberdade de expressão é um valor importante, então o direito tem que proteger esse valor e outros tantos mais. O que aconteceu no fenômeno jurídico, e é uma coisa muito interessante, é que a Segunda Guerra Mundial, que foi a experiência mais dura, talvez, que o Ocidente tenha passado, de uma certa forma, fez morrer uma crença que o homem, na sua ciência absoluta, achou que podia criar, que era um direito perfeito, um direito científico, pura e simplesmente. Isso morreu com a Segunda Guerra Mundial, porque os grandes gênios da civilística, o maior constitucionalista, por exemplo, do século passado, foi um sujeito chamado Carl Schmitt, que era nazista, gênio, mas nazista. Esse direito, então, morre. E, quando ele morre, a gente precisa reconstruir um direito que a gente já viu que não vai ser uma ciência pura, isolada, mas ele tem que ser uma ciência que converse com a sociedade, que esteja sensível, principalmente, às grandes questões humanísticas. Então, o direito tem que ser reconstruído, né? E, nessa hora, então, o gênio do homem percebe como é importante que o estudo do direito seja, de alguma forma, aliado à literatura. Porque todas essas vantagens que eu enumerei, que a literatura traz, a empatia, o senso crítico, tudo isso, né, a capacidade de se comunicar melhor, a capacidade de entender melhor, tudo isso é fundamental ao homem que vai executar o direito, a quem vai praticar o direito. Então, nas universidades sérias, mundo afora, você passou a estudar a literatura e o direito. E aí é interessante também notar que muitos grandes escritores tiveram uma formação jurídica. Eu anotei aqui alguns. Cícero, Petrarca, Boccaccio, Montaigne, John Donne, Walter Scott, Montesquieu, Charles Perrault, os irmãos Grimm. Os irmãos Grimm, aliás, eram ligados a Savigny e eles tinham uma ideia, olha que interessante isso, de que o direito, o Volksrecht, né, o direito estava no povo. Então, eles foram para os povoados colher as histórias, exatamente porque eles entendiam que ali estavam os grandes valores da sociedade. Então, eram juristas, professores de direito, e as histórias do irmão Grimm, né, são histórias que têm esse propósito de entender onde estava o direito. Mas, caminhando aqui, Goethe, Heine, Balzac, Flaubert, Tolstói, Kafka, Sandor Marai, Gabriel Garcia Marques, Vargas Llosa, Harper Lee, Michel Foucault, e aí os best-sellers, John Grisham, Scott Turow, todos eles advogados que foram, e não é só isso, na verdade, eu descobri hoje que o Cavalieri também fez direito, né? O Nejar também fez direito, o Merval começou, foi até um determinado momento, mas, enfim, o direito está em toda... Grandes escritores tiveram essa formação. Aí eu notei uma frase do Proust, que ele diz o seguinte: nos meus mais desesperados momentos, jamais imaginei algo mais terrível do que um escritório de advocacia. Ele deu uma esculhambada também grande, né? E o Garcia Marques fez
direito, mas não se forma, muito parecido com você, ele fala o seguinte: nunca me formei porque essa carreira me dá tédio moral, disse, né, o Garcia Marques. Mas entre os portugueses, Almeida Garré, Camilo Castelo Branco, o Walter Ugumãe, todos advogados. E aqui entre nós, vou citar alguns só, tá? Gregório de Matos, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Castro Alves, Tobias Barreto, Fagundes Varela, José de Alencar, Alfonso de Guimarães, Raul Pompeia, Raimundo Correia, Augusto Anjos, Choval de Andrade, José Lins do Rego, Monteiro Lobato, Jorge Amado, Clício Spector, uma ucraniana brasileira, né? Vinícius, Lígia Fagundes Telles, entre muitos outros, também cursaram direito e depois se entregaram à literatura. Bom, e Machado de Assis, que não se formou em direito, mas os talvez personagens muito emblemáticos, né, tanto Bentinho quanto Brás Cubas, foram bacharéis em direito também. Né? Então, ele se projeta nesses personagens também como advogados. Mas, quando a gente fala hoje de direito e literatura, que é o tema que eu vou abordar nessa tarde, na verdade, você fala de três grandes ramos diferentes e três formas em que esse tema é estudado. Basicamente, o direito da literatura, o direito como literatura e o direito na literatura, que são três casas diferentes. O Antônio Cândido tem um texto lindo, outro, aliás, também advogado, né, um grande pensador. Ele fala do direito à literatura. Ele tem um texto muito bonito em que ele diz que a sociedade, para que ela possa se desenvolver, é fundamental que as pessoas tenham esse direito para chegar lá. O acesso à literatura, que é um outro tema que nós, brasileiros, temos que estar sempre muito atentos num país tão desigual, em que a gente dá a oportunidade da pessoa ler e, a partir daí, ter essas vantagens todas, é tão fundamental. Mas o direito da literatura, que é o primeiro tema que eu vou tratar mais rapidamente, ela trata de como a regulação do direito à literatura. Porque muitas coisas merecem uma regulação, inclusive a literatura. Por exemplo, os temas de copyright, direito autoral. Isso tudo está relacionado ao direito da literatura. Um outro tema relevantíssimo é a liberdade de expressão. Né? Esse ano, fazem 10 anos do julgamento, se completa 10 anos do julgamento das biografias não autorizadas, que foi um marco importante também de evolução do nosso direito para permitir que essas biografias fossem lançadas. Né? Só para deixar claro, não é um tema jurídico banal isso, porque, nesse ponto, existem dois grandes valores protegidos pelo direito. O direito protege a intimidade, é um valor social, proteger a intimidade, mas também protege a liberdade de expressão. E, nesse tema, é o que os juristas chamam de ponderação de valores, eles têm que entender qual desses valores, desses grandes vetores, deve preponderar. Acabou, lá em 2015, portanto, a gente completa 10 anos, entendendo que você tinha que ter liberdade, mas com responsabilidade. Então, pode ter a publicação, mas se houver uma infração, uma violação, você responde por ela. Foi um avanço da sociedade. Né? Mas esse tema de direito da literatura é um tema estudadíssimo, tem mestrados, doutorados, gente que só cuida disso. Então, um tema muito rico. O outro é o do direito como literatura. Esse tema do direito como literatura é muito avançado nos Estados Unidos e na Inglaterra, por uma razão histórica até. Como, nesses países, o direito é feito pelo juiz, é o juiz que escreve o direito, né? É importante que, quando ele escreva esse direito, ele faça isso da melhor forma possível, da forma mais escorreita possível. Nos Estados Unidos, né, não tem ministros da Suprema Corte, são juízes da Suprema Corte, mas tem um texto de 1925 de um grande juiz chamado Benjamin Cardoso, que tem uma história de vida, inclusive, lindíssima. E esse Benjamin Cardoso, ele escreve do direito como literatura e diz: quando alguém escreve uma petição ou lê um acórdão, né, uma decisão do julgador, ele tem que ter o prazer igual que ele estivesse lendo um romance. Ele tem que ter essa alegria espiritual. Então, ele concita os advogados, né, os juízes, a escrever de uma forma que ele se sinta: olha, estou fazendo literatura aqui que eu estou escrevendo, não, isso aqui não é uma coisa técnica. Isso é uma beleza, esse modelo aqui.
Bom, enfim, caminhando, há definições de justiça do digesto, são belíssimas, realmente se assemelha à poesia. E tem uma história que eu particularmente gosto muito, que dizem que o Stendhal dizia, né, que quando ele queria aprimorar o francês dele, ele lia o Código de 1804, que é o Código francês, que é um código realmente muito bonito para quem domina a língua, parece que é uma beleza, e diz que o Stendhal lia para melhorar. Mas esse é o segundo tema, o direito como literatura. E claro que é um desejo, o advogado, inclusive, o juiz, deve ler bastante para poder aprimorar a forma como ele se comunica, porque isso, claro, vai dar essa alegria ao leitor. Mas tem um terceiro tema que eu particularmente acho mais interessante, que é o direito na literatura. E são temas de direito que são tratados em livros, né, nas histórias, e você invade isso. E imagens, discussões que a gente tem no mundo jurídico que são levadas para a literatura, e até a ideia de interpretação literária e interpretação jurídica, que também são temas interessantes. E aí eu estava me preparando aqui para falar, né, e me dei conta que a primeiro poema que se tem notícia, ele tem um tema jurídico, já começa assim. A história do Gilgamesh, né, lá, antiquíssimo, da Suméria, né, e é uma história incrível até como se descobriu esse texto, né, porque eram textos que estavam largados em argilas, e a descoberta deles é recente, é de 1830 e poucos, esses arqueólogos ingleses que descobriram a argila e conseguiram decifrar a escrita cuneiforme. E é uma história lindíssima dele, mas, basicamente, trata da relação do homem com o poder. Porque esse Gilgamesh, que é esse rei de Uruk, a tradução de Uruk é cidade, lá ele vira um déspota. Ele abusa das pessoas que ele governa, né? E aí os deuses, depois das pessoas fazerem prece, né, olha, por favor, tire esse déspota daqui, ele manda ensinamentos para o Gilgamesh, para que ele tenha mais humildade. E o Gilgamesh descobre isso, ele perde muitas coisas, ele perde um grande amigo, ele perde muitas coisas, e ele tenta a imortalidade, e, enfim, ele descobre que essa imortalidade ele não vai conseguir, mas ele vai conseguir se imortalizar pelos atos dele, e ele faz as muralhas de Uruk, e, enfim, é uma história lindíssima, cheia de ensinamentos, de valores, mas, basicamente, logo no começo, essa primeira ideia de literatura, já vem um tema que é um tema jurídico, que é a relação do poder, né? A relação do homem, com os limites dele nessa hora. Mas o que eu queria fazer essa brincadeira com vocês é contar, em algumas obras, poucas, como a própria história do direito ela é compreendida pela literatura. E eu queria começar fazendo uma afirmação, que eu acredito mesmo, que o direito nasce da literatura. E eu queria explicar a vocês um pouco como é que isso aconteceu, esse fenômeno. Vocês imaginem o seguinte, eu estou falando aqui do século V a.C., quando você inventa uma ideia extraordinária, disruptiva, que é a ideia da democracia, que não é uma ideia simples, que não é uma ideia natural, porque o bicho, se puder, ele manda. E nós também. Tá? Mandar é mais fácil. A democracia é um conceito racional. Emocionalmente, você quer fazer o que você quer fazer. Mas você compreende que, para viver em sociedade e para viver de uma forma harmônica, feliz, você tem que ceder e a maioria tem que orientar os caminhos. Então, mas é uma ideia racional. Tanto que aqui no Brasil a gente está brigando até hoje, né, para impedir que qualquer ato que não seja democrático aconteça, porque o homem tem esses rompantes. E é uma vigília constante de todos nós contra esses atos. Mas, muito bem. Lá na Grécia, eles tiveram essa ideia brilhante. Aqui, cada homem vai ter o seu voto, e o voto dessa maioria é que vai orientar a sociedade. Era uma ideia incrível, claro que é incipiente, era uma democracia, né, só de homens na Grécia, em Atenas, na verdade, né, só os nacionais, os metecos, lá, os estrangeiros, não podiam votar, né, as mulheres não tinham voto, escravos, mas, de qualquer forma, foi um grande avanço, e é incrível você notar que teve naquele momento na Grécia, e depois a democracia dessa forma só foi renascer na Revolução Americana. Então, muitos e muitos séculos depois. Mas o que aconteceu? Que quando eles imaginam, quando eles têm essa ideia, eles têm um problema. Como é que é o direito que vai falar com essa ideia de democracia? Porque, até então, o faraó mandava, dependia do humor dele, né? O rei mandava, como ele acordava, ele dizia. Mas a democracia não convive com essa forma
de dirimir conflitos. Então, eles tiveram que criar, então, uma outra forma de solução. E como é que eles fizeram isso? Quem ensina o homem isso? Quem ensina é o teatro. Naquela época, as pessoas, os atenienses, eles iam ao teatro não só para entreter, mas para pensar, para refletir sobre a sociedade. E havia vários festivais, o mais famoso deles acontecia em Atenas, eram as Dionisíacas, acontecia uma vez por ano. Então, todo mundo ia para lá e vestido de branco, era um ritual, portanto, né, tinha toda uma formalidade, iam de branco e assistiam peças, trilogias, a questão da trilogia, né, é uma coisa que já vem lá dos gregos, né, e havia grandes dramaturgos, e eu vou citar o primeiro desses grandes, que é o Ésquilo, e ele faz, num ano antigo, perdido de 458 a.C., uma trilogia chamada Oresteia. Qual é a história da Oresteia? É uma história que eles conheciam bem, que é a volta do Agamenon, que era o grande chefe, né, da Guerra de Troia. E o que acontecia depois disso. E aí, rapidamente, que isso é uma história que, se não vou ficar aqui me alongar, e eu adoro esse tema, o Agamenon, ele era o líder dos gregos, e quando ele volta da Guerra de Troia, da famosa Guerra de Troia, na qual ele ganha essa guerra, ele traz a Cassandra, que era a príncipe troiana, com ele. Isso não agrada nem um pouco a mulher dele, que é a Clitemnestra. Clitemnestra é uma questão, um prato cheio para os psicólogos, porque ela era irmã gêmea da Helena, da bela Helena. Então, você imagina você ter a irmã, que é a pessoa mais linda do mundo, e ter um nome como Helena, e você ser batizada Clitemnestra. Então, maldade com uma pessoa, né? Enfim, e ter a irmã, que era Helena. Mas, como a vida se vinga também, a Clitemnestra se casa com Agamenon, que era o grande líder, e Helena se casa com o irmão dele, que era o Menelau, cometeu aquele clássico erro de casar com um homem bonito. Mas, enfim, isso é outra história. Mas caminhando aqui, o Agamenon, ele tinha matado a filha, ele tinha sacrificado a filha Ifigênia, porque quando ele foi, né, o porto de Aulis, que era o porto para seguir para a Grécia, os vítis disseram: você vai ter que matar sua filha para você ter os bons ventos, que é uma bela metáfora do homem público, né? O homem público, ele sacrifica a família em prol da vida dele pública. E ele fez assim, e a Clitemnestra jamais perdoou o marido por ter matado a filha. Então, quando ele vai para a guerra, ele fica 10 anos na guerra, ela fica com um amante, que é o Egisto, que era primo dele, e ela planeja matar o Agamenon quando o Agamenon chega em casa. Então, ele chega e aí começa a peça. O Agamenon volta para casa, coberto de glória, é o grande líder, ganhou a guerra, e ela, então, vai lavar o Agamenon, é a primeira parte da peça, e mata o Agamenon. E aí, mata o Agamenon, expulsa os filhos, ela tem filhos com o Agamenon, né? A Eletra e o Orestes, principalmente, os dois, e vão embora, e ela toma o poder de Tebas. Essa é a primeira parte da peça. Na segunda parte da peça, a Eletra, que o Freud tratou bastante dela, e o Orestes planejam a vingança. Orestes vai, enfim, diz que está morto para disfarçar, entra no castelo da mãe, mata a mãe e mata o amante. A cena da morte da mãe é impressionante. A mãe mostra o seio para eles, assim, esse seio que você vai matar, esse seio que te amamentou. É incrível, no realismo isso tem 2.500 anos. Mas, enfim, ele mata a mãe. E aí, ao matar a mãe, as velhas deusas, as Eríneas, que são as deusas da vingança, deusas antigas, perseguem Orestes e enlouquecem Orestes. E aí o Orestes vai para o julgamento, que é a terceira peça, as Eumênidas. E aí que está a invenção do direito. Por quê? Porque Atenas aparece nessa hora e diz o seguinte: olha, a primeira coisa, o Orestes vai poder ser julgado. Até então, tinha uma ideia que se você matasse alguém da sua família, você morria e não tinha nem direito à defesa. Mas Atenas diz: não, ele vai poder se defender. Isso é a primeira coisa, ele vai poder falar. O crime dele é horroroso, ele matou a mãe, mas ele vai poder falar. Número 2, quem vai julgar o Orestes não serão um deus, não vai ser um deus, não vai ser uma divindade. Um oráculo, quem vai julgar o Orestes são iguais a ele. São 12 outras pessoas iguais a ele que vão julgá-lo. Que tem um outro avanço da civilização incrível. Não é um deus, não é um acaso, não é um ordalho. Quem vai julgar são outras pessoas. E 3, tem o julgamento tem empate. 12 jurados empatam. Se o Orestes se defende, diz: olha, eu matei minha mãe para vingar meu pai, e conta a história dele, e há um empate. E nessa hora tem o voto de Minerva. Minerva é como os romanos chamavam Atenas, né? E ele diz: olha, na dúvida, o réu tem que prevalecer. Na dúvida,
a gente tem que dar uma chance para a humanidade tem que ganhar, in dubio pro reo. Então, vocês vejam, o due process of law, o devido processo legal, foi criado pelo Ésquilo, que explicou isso para as pessoas, era uma coisa educativa. Isso é incrível. Até hoje, tem 2.500 anos essa peça, nenhum de nós aqui e outros lugares, ninguém imaginou um meio melhor de julgamento senão esse, no qual as pessoas possam se defender, no qual ela seja julgada por pessoas iguais a ela, e que, na dúvida, tem que prevalecer a humanidade. Então, vejam como é que o direito foi criado pela literatura nessa hora. A literatura inventou o direito nesse momento, né? É um grande passo. E é uma discussão sobre a vingança. E aí eu queria mencionar rapidamente uma segunda obra que fala muito sobre esse sentimento, que é um sentimento hoje no Brasil muito forte, que é a vingança. O direito é a sucessão civilizatória da vingança, não é? No momento inicial, quando alguém sofreu mal, o desejo, eu vou me vingar. Mas a sociedade civilizada, racional, percebeu que essa vingança ela não é boa, ela alimenta a violência. Então, o homem tem que entender isso e, racionalmente, perceber, não, vamos criar uma outra forma de solução desse problema. E essa questão da vingança ela é tratada também, rapidamente eu vou falar, em Hamlet. Hamlet, já vou dar um passo grande, é uma peça de 1601, de Shakespeare, como a gente sabe, e uma das coisas mais fascinantes nessa peça é que é muito difícil identificar qual é o tema central dela. De propósito, Shakespeare, que era totalmente genial, fez vários temas para a gente se perder um pouco no labirinto do qual é o tema central. Mas um dos temas centrais, certamente, é a vingança. As revenge plays, que eram o que acontecia naquele momento, né, peça de vingança. Até hoje a vingança sempre motiva, né, o mocinho sofre aqueles males todos, a gente fica com raiva para ver como é que ele vai, como é que o império vai contra-atacar. Mas, enfim, a história do Hamlet, que todo mundo conhece, né, é desse príncipe dinamarquês. A Dinamarca, para a Inglaterra de Shakespeare, simbolizava a Idade Média. Era a própria Idade Média. Elsinore, aquele frio, eles olhavam a Dinamarca como símbolo de um lugar ultrapassado, né? E ele, Hamlet, foi estudar em Wittenberg, né? Shakespeare nunca disse que o Hamlet foi estudar lá, mas ele foi estudar em Wittenberg. Wittenberg é uma cidade que tem uma força enorme, porque foi onde o Lutero, em 1517, fixou as 95 teses lá no Dia de Todos os Santos, né? Irradiou toda a revolução, toda a mudança do protestantismo, que foi uma grande virada também, até para o cristianismo também. Mas, de qualquer forma, é lá que foi. E não à toa, foi lá também que o Marlowe, que era o grande ídolo do Shakespeare, né? Era o cara que tinha muito sucesso, colocou o Fausto dele. O Fausto dele estava em Wittenberg também. Então, era uma cidade das luzes, né? Então, o Hamlet sai de Wittenberg e chega em Elsinore, chega na gélida Dinamarca, para descobrir o seguinte: não o pai dele não só tinha morrido, né, o Hamlet Sr., mas a mãe dele já estava noiva do tio Cláudio que claudica, né, do tio Cláudio. Então ele, poxa, que história é essa? Minha mãe já vai casar com outro, e ele começa a desconfiar que esse tio Cláudio dele, na verdade, tinha tramado tudo, tinha matado o pai e tinha para casar com a mãe e ficar com o trono. Mas, e esse é o dilema do Hamlet, né? Ele é um homem moderno, ele precisa ter certeza daquilo. 2, ele não pode se vingar simplesmente, porque ele é um homem moderno, ele não é um homem medieval. Ele tem que entender, ele tem que levar o tio a julgamento, ele tem que esses dilemas todos que passam pela cabeça do Hamlet, que é a proteção da vingança. Enfim, a história toda se passa, a gente sabe, né? E o destino aí toma um caminho. Mas esse é um tema relevante, né? E é uma brincadeira que é o fim das peças de revenge plays, porque o Hamlet, ele na verdade, ele é levado a se vingar, mas ele não se vinga exatamente. E aí, caminhando aqui, para não perder o meu tempo, eu queria falar de uma outra obra, também literária, fundamental, que trata também do direito, que é o Processo de Kafka. O Kafka é uma figura interessantíssima, né? Talvez o autor mais disruptivo do século passado. Você pensava, até o Garcia Marques fala muito isso, né? Que ele, depois que lê Kafka, toda a história do realismo fantástico, ele partiu disso, né? O Kafka era uma figura interessante. Bom, outro advogado, né? Ele fez direito. Ele trabalhou 14 anos numa seguradora,
negando o seguro de todo mundo. Você imagina como aquilo foi deletério para a formação dele, né? Não paga, não paga, não paga, não paga, e aí, pô, pronto, a cabeça dele foi para aí. Mas ele era uma dupla minoria, porque ele era de uma família judia, em Praga, onde os judeus eram minoria, e ele falava alemão em casa. Então, era uma dupla minoria, né? E, enfim, isso pode ter explicado muito a personalidade dele, uma dificuldade de relacionamento com o pai incrível, a ponto de dele não ter publicado quase nada. Inclusive, o processo ele não publicou em vida. Ele morre, ele pede para esse grande amigo dele, Max, para destruir as obras dele. Graças a Deus, isso não acontece. E ele lança o processo em 25, o Kafka vai morrer em 24, morre um ano antes, aos 41 anos, morre cedíssimo. E a família dele inteira morreu em campo de concentração. Toda a família dele morreu. É uma história... ele escapou ali, mas a família dele teve um destino horroroso. Mas a história do processo é um livro angustiante, e eu digo isso, né? O aluno de direito ele tem que ler esse livro. E o profissional de direito ele tem que ler esse livro. Porque o direito, com as seus jargões, as suas liturgias, né? Ela, muitas vezes, é uma coisa totalmente inacessível para quem está fora desse mundo. E o processo conta um pouco essa história. Esse personagem, Joseph K., ele acorda um dia e ele está dentro de um processo. A polícia vai atrás dele, ele não consegue entender, em momento algum, exatamente o que ele está sendo acusado, por que ele está ali, e muito menos consegue compreender como é que ele sai daquilo. E os personagens que aparecem no livro distanciam o Joseph K. de um final, e portanto, é um livro totalmente sufocante, porque você fica angustiadíssimo para tentar entender qual é o problema dele. A história do Kafka, para falando de literatura, e que é interessante em termos jurídicos, é que a culpa é um tema, claro, fundamental, interessantíssimo, né? E a culpa é tratada na literatura de uma forma profunda. Mas, para dar alguns clássicos, por exemplo, no Macbeth, né? O Macbeth e a Lady Macbeth, eles escapam do plano deles, mas a culpa os condena. Eles não conseguem escapar. A Lady Macbeth, né, com a mão de sangue, ela não consegue lavar. O Macbeth vê os fantasmas que ele matou, a consciência os incrimina. Raskolnikov, né? Vamos para o Dostoiévski, mesma coisa. Ele consegue se safar da morte lá das duas senhoras, mas a culpa está na cabeça dele. Ele sabe que ele fez errado e isso o condena. Aqui é a virada. O Joseph K., no Kafka, ele não tem a menor ideia do que ele fez. Ele não sabe por que ele é culpado. Então, é uma transformação angustiante para o leitor para entender por que esse sujeito está sendo aqui incriminado. Mas, mais do que isso, é uma explicação para quem é um profissional de direito que quem está fora desse mundo não compreende. E esses labirintos, esses corredores longos, essas palavras, né, sofisticadas às vezes, mas muito distantes, retiram da pessoa, do jurisdicionado, a compreensão, o que é uma desgraça. Pois bem, então, esse é um livro também muito importante e que mostra que é um problema contemporâneo de que o processo deixou de ser uma coisa humana e passou a ser um número. No Brasil, então, que é o país campeão, infelizmente, mundial de processos, os processos são números. E as pessoas são desumanizados. Então, esse é um outro tema relevante. Eu queria mencionar... Não, você me dá um cutucão aqui. E o livro que é mais recente, eu acho até que é da Rocco esse livro, A Fogueira das Vaidades, né? Que é um livro, Tom Wolfe, né? Que é um livro mais recente, um livro de 87, mas é um livro também interessantíssimo, que fala muito direito. Ele começa curioso, porque o Tom Wolfe dedica o livro ao advogado dele, que é uma coisa... você começa ele estranho e dedicar ao advogado. E a história desse livro, que é um livro que prende a leitura e é inteligentíssimo, e fala muito do que é o direito hoje, é o seguinte: esse yuppie americano, absolutamente autocentrado, frívolo, tem uma amante, e ele vai buscar essa amante com a Mercedes-Benz em Nova York, né? E ele colhe, pega a amante e, na volta, ele é parado no Bronx, ele erra o caminho, certamente não tinha o Waze ainda, ele perde o caminho, e é uma barricada de uns jovens delinquentes que tentam meio que parar o carro. Ele salta, a namorada pega o volante, e aí tem um menino que é um traficante de crack, na verdade, e essa namorada dele atropela o garoto. Ele volta para o carro e eles conseguem escapar.
enfim. Ele acha que está tudo bem, mas não está tudo bem, porque descobrem a placa dele, vão atrás dele. Esse garoto que morreu, a mãe dele trabalhava como reverendo Beacon e tal, e o reverendo pega aquela história debaixo do braço, acha um jornalista que é decadente, enfim, alcoólatra, todo estranho, mas esse jornalista percebe aquela história como uma boa história e cria um caso que não é o caso, né? O garoto, que era um delinquente mesmo, passa a ser um menino exemplar, um futuro extraordinário, né? Ainda um promotor que aparece, e o promotor que gosta também das luzes, então também cria uma história totalmente diferente. O McCoy, que é o personagem, ele mente para a polícia inicialmente para proteger a amante, né? E aí, aquela história, começa mentindo, um problema, né? Porque vai uma atrás da outra. De repente, cada um tem uma agenda. O reverendo tem uma agenda que ele quer contar uma história, o jornalista conta uma história totalmente real, né, para a imprensa, o promotor que quer se promover, quer condenar esse McCoy, coloca ele com uma briga do branco nova-iorquino contra a minoria, né? Inventa, muda a história completamente, e a realidade fica toda ela esgarçada, e você não sabe mais o que é real, a opinião pública toma um partido, a vida desse McCoy é absolutamente desintegrada, e a justiça vira um simulacro completamente. Você não está mais julgando a realidade, você está julgando uma história que foi criada por diversos fatores, diversos interesses, diversas agendas, cada uma distante da realidade. Então, é também um livro assustador, e, infelizmente, a gente vê isso com alguma frequência hoje, né? Porque as agendas ocultas são enormes, são tristes, e a nós, né, tentando entender o que é real de trás de tantas coisas. Então, é um outro livro extraordinário, também muito interessante, e todos eles são íntimos entre o direito e a literatura. Eu queria encerrar a minha conversa com vocês falando de um livro brasileiro de um escritor que é um dos meus preferidos, que é o Érico Veríssimo, que é o Incidente em Antares, que é um livro que, como muitos outros na nossa literatura, são menosprezados, infelizmente, mas eu digo a vocês, os senhores, né, se puder hoje dar uma dica, leiam esse livro, que é um livro lindo. E a história do livro, do Incidente em Antares, e o Érico Veríssimo, aliás, leiam tudo do Érico Veríssimo, porque o Érico Veríssimo foi um gênio, na verdade. Mas esse livro é um livro muito interessante, porque a história dele é incrivelmente atual. O livro foi escrito em 71, então você vê que o Érico Veríssimo estava totalmente integrado ao realismo mágico que acontecia na América Latina, e é a história de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, onde há uma greve dos coveiros. E os mortos não são enterrados, portanto, são 7 mortos. E esses mortos, então, que não são enterrados, ressuscitam. E, claro, chateados com aquela situação, porque eles queriam ser enterrados, né? Então eles voltam para a cidade, onde eles falam a verdade, porque eles estão mortos. Eles não precisam mais, né, daquela hipocrisia social de não dizer as coisas que eles pensam. Então, eles têm a liberdade, isso era importante, porque em 71, né, a gente vivia um momento difícil no país, né, um momento de ditadura, né, e eles, então, podiam dizer. E aí é interessante, porque eu até separei aqui a parte do advogado, né, estou puxando a brasinha agora para os advogados, né, e eles vão para o centro da cidade, e há esse julgamento dos mortos, ou seja, os mortos são os júris dos vivos. E ele diz, no meio da multidão, o advogado diz: basta de metáforas. Vamos aos fatos. Povo de Antares, colhendo o juiz de direito, eu acuso, e aí ele cita o nome dos manda-chuvas locais lá, de peculato e enriquecimento ilícito à custa dos cofres públicos. E aí manda bronca todos eles. E isso é o que eu acho que a boa literatura faz. Ela coloca, né, toda a sociedade em julgamento. E nós somos os juízes disso, né? E é isso que eu queria conversar com vocês, e agradecendo imensamente a atenção dos senhores. Desculpa se me alonguei, eu curtei um pouco, mas é um prazer estar aqui, uma honra estar. Obrigadíssimo pelo convite, uma honra. Obrigado, Sequim. É uma honra estar aqui. Obrigado. O Zé Roberto, o brilhantismo do Zé Roberto de Castro Neves é por todos sobejamente conhecido há muito tempo. O Zé Roberto é amigo desta casa, não por outra razão também. E o Zé Roberto sempre nos ensina muito. Hoje não foi diferente.
erudição e objetividade a serviço do real conhecimento. Eu acho que é uma coisa muito importante, do jeito como você nos explica, passa esse conhecimento sem soberba, é um dado importante, quer dizer, eu acho que dentro do direito, só para dizer que eu também fiz direito, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, não, mas eu interrompi para ficar só direito público, mas é uma coisa, não, mas é porque eu também, então essa foi assim, muito, muito bom te ouvir, então a ABL tem a honra de passar esse certificado, José Roberto de Castanheira, da sua presença aqui, também que sempre nos honrou muito, né? Então, também parabéns mais uma vez. Tem que incluir na próxima, né? O teu nome aqui nesse hall aqui, com certeza. Tá, combinado. Só lembrar que depois da manhã, quinta-feira, 27, há uma palestra aqui nessa mesma sala, intitulada Caravanas Euclidianas, com um grupo grande de pessoas. Vou estar também à mesa. Os representantes são Noilton Nunes, Jandira Fegali, Regina Abreu, Ivana Bentes e Anabela Loivos. Na terça-feira, dia 1º, já foi aqui citado, porque é gramático e advogado. Temos a literatura na gramática, com o nosso colega Ricardo Cavalheiro aqui presente. Então, mais uma vez, obrigado a todas e a todos, obrigado aos que nos seguem. Um grande abraço, está encerrada a sessão. Então, obrigado.